Olá, Renato Meca aqui, e eu ajudo pessoas comuns a superarem os seus problemas, sejam eles grandes ou pequenos. Essa live de hoje faz parte de uma sequência de aquecimento para a Masterclass de Superação, que vai ser uma super aula sobre superação de qualquer tipo de problema que eu vou fazer no dia 2 de julho, às 8 horas da noite. Então, todo dia, às 11 horas da manhã e às 8 horas da noite, acontece uma live preparatória para finalmente chegarmos até a Masterclass de Superação. Vai ser uma maratona de aquecimento para a Masterclass de Superação no dia 2 de julho, às 8 horas da noite. Anota essa data aí, gente, deixa reservado, põe aí um lembrete, ou então, se você preferir, faça a inscrição já para essa aula aqui no link da bio do Instagram. Tem um linkzinho lá, onde você pode deixar o teu e-mail e eu te aviso por e-mail para a gente poder se comunicar mais fácil. E se você preferir também, tem o meu canal do Telegram. É só entrar lá no Telegram, é como se fosse o WhatsApp, mas por lá a gente consegue pôr mais conteúdo e pôr vídeos mais longos. Tá? É só entrar no Telegram e digitar @superando qualquer problema. Já tem lá uma salinha que eu criei exatamente para essa Masterclass, que a gente vai discutir tudo aí. E para o pessoal que for entrando já, bom dia. Aperta aí o coraçãozinho para a gente ranquear por aqui. Aperta e segura apertado até ele explodir. Aí você aperta o aviãozinho e indica os seus amigos. Chama todo mundo aí para participar com a gente. Hoje no final a gente abre para perguntas, tá? Eu quero responder as perguntas de vocês. Mas olha só, nessa Masterclass de superação, eu vou te ensinar o passo a passo que me ajudou a superar toda a dificuldade que passei e que também já ajudou a muitas pessoas a superarem os seus problemas, sejam eles quais forem, grandes ou pequenos. E a gente sempre conceitua problemas grandes ou pequenos porque, na verdade, o problema de cada um é o maior problema. Eu sempre digo, né? Não precisa ser um pescoço quebrado como o meu, pode ser uma unha encravada, mas o nosso problema, né, o seu problema, é o maior problema a ser enfrentado. E tudo bem com isso, tá? Não precisa quebrar o pescoço para aprender como superar qualquer fase difícil, qualquer problema que tenha na vida, ou principalmente, ou simplesmente, até eu diria, né, se superar todos os dias. Já escutou aquela frase que a gente fala que a gente tem que matar um leão por dia? E esse leão por dia, eu diria que é a sua autossuperação. Você tem que se superar todos os dias para que possa evoluir, não só como pessoa, mas com menos problemas a enfrentar durante o dia a dia ou até na vivência que você tenha em relação a pessoas da família, amigos, ambiente profissional e tudo mais. E até mesmo por isso, como forma de aquecimento, eu quero que você entenda alguns conceitos que vão esclarecer as suas dúvidas e te preparar para esse assunto, tá? O negócio é como superar problemas, e eu ensino pessoas comuns a superarem os seus problemas. No episódio de hoje, eu vou discutir basicamente 3 pontos, né, 3 conceitos aí importantes sobre um desafio, né, na série de atalhos e desafios que a gente sempre fala, né, os atalhos e os desafios para superação. Os atalhos é tudo que te ajuda a superar e os seus desafios é tudo aquilo que te atrapalha, que te deixa longe do poder da superação, né? E hoje, no episódio de hoje, o tema é sobre vitimização. A vitimização que te impede de superar os problemas ou que te bloqueia simplesmente de poder alcançar alguma coisa melhor ou de superar realmente, se superar como pessoa e alcançar, potencializar aquilo que você sempre quis e ainda quer e corre atrás sempre, tá? Todas aquelas situações que a gente às vezes fica esperando e a gente fala, poxa, mas
nada melhora, nada acontece. Isso tudo, na verdade, está dentro de você, está dentro da gente. E por mais que todas as pessoas, ou até mesmo eu aqui agora, esteja te ajudando e te orientando através dessa jornada, a única pessoa responsável por isso é você mesmo, é cada um de nós. Se a gente quiser, se você quiser, e se você assim fizer, isso acontece. Mas zona de conforto e ficar esperando que isso aconteça, aí os problemas começam a se acumular. E superar um problema é mais fácil do que superar um monte de problema acumulado, né, ou remontado. Então é isso que eu quero conversar com vocês hoje, tá? O primeiro ponto importante desses que eu quero te mostrar é o que essa vitimização e como isso atrapalha e retarda o processo de superação. Então, o que é se vitimizar sobre tudo isso? Depois eu quero te falar ainda quais são os sinais e efeitos da vitimização. E ainda vou te explicar, vou te dar um motivo plausível e real do porquê eu posso falar sobre tudo isso dessa forma segura e certeira que eu faço, que eu falo e que eu ensino as pessoas a passarem por esse processo e se superarem a cada dia. Não importa o tipo de problema que ela tenha, não importa a situação que ela esteja passando de vida ou de problemas. A gente fala de problemas, mas na verdade a superação não é só de problemas, né? A gente sempre se supera até nas coisas boas. Quando elas já estão boas, você precisa de um processo de, talvez, de auto crescimento e superação, superar a si mesmo para crescer mais ainda. Então elas podem não só, eu sempre digo, te tirar do buraco que você mesmo cava às vezes, mas esse processo de superação pode ainda te elevar mais na sua jornada e te trazer conquistas que você tanto espera, tanto busca. E esperar é uma forma errada de que as coisas aconteçam, porque elas não simplesmente acontecem, a gente tem que fazer com que elas, ou pelo menos dar possibilidade para que elas aconteçam. É ou não é? Concorda comigo? Então vamos lá, só lembrando para o pessoal que chegou agora, tem um link lá na bio aqui do Instagram, onde você faz a tua inscrição para garantir a vaga nessa Masterclass de superação do dia 2 de julho às 8 horas da noite. E essa sequência de lives, como a de hoje, discutindo temas aí de atalhos e obstáculos, né, para superação. Atalhos é tudo que te ajuda a superar. E obstáculos, tudo aquilo que te afasta da superação de qualquer problema que seja. E eu queria que você pensasse dessa forma. E a gente está aquecendo para a gente chegar nessa Masterclass de superação, onde eu vou te explicar passo a passo como é possível superar qualquer problema que seja. Tá? E não precisa ser um pescoço quebrado como o meu, mas a superação está dentro de cada um e a gente só tem que tirar isso daí de dentro. Tá? Então se inscreve lá e a gente conversa por e-mail, é mais eficiente, mais fácil. Eu te aviso, tá? Vou te avisar para te ajudar. Então vamos lá, gente. O primeiro ponto importante que eu quero dizer, né, é que antes de falarmos sobre como a vitimização é um obstáculo, né, é uma barreira que te atrapalha no processo de superação, de qualquer problema que seja, precisamos conceituar, né, definir o que é vitimização. Eu diria que vitimização, ao pé da letra, né, lá no dicionário, é o processo de se fazer vítima sempre. Sair sempre como a vítima, né, como pessoa que sofre em qualquer processo, qualquer situação, ou da ação de outras pessoas. Tá? Sempre negativo mesmo. Tá? É a necessidade de achar um culpado que não seja quem se vitimiza. Tá? Então, quando a gente se vitimiza, a gente tenta pôr a culpa daquilo em outra pessoa, a gente tenta achar o motivo por que aquilo não funciona, sem ser o nosso erro, e a gente culpa outras pessoas, principalmente, e essa é a pior fase, né? Por aquilo que não acontece ou por aquilo que aconteceu de ruim ou de errado. Então, se vitimizar não é só um instrumento de defesa,
mas sim algo que te impede de seguir adiante, que te tira do caminho e que te deixa muito longe. Por isso eu digo que é uma barreira no processo de superação. E de superação de qualquer problema que seja, de autossuperação e de busca, né, da felicidade até. Porque quando você não precisa superar um problema, já é um passo positivo, mas lembre-se que você ainda tem que seguir adiante para poder sempre sobressair sobre si mesmo. Olha só que filosófico até, né? Quando você busca sempre a sua melhora pessoal, onde quer que seja, tá? Profissional, familiar, com os amigos e tudo mais. A gente tem que... É sobre se importar com os outros, né? Você primeiro se importa com você e tenta dar o melhor de si para os outros. Esse é o fundamento, tá? Sabe aquela pessoa que culpa tudo e a todos pelos seus fracassos, pelos seus erros? Fracasso eu digo não no sentido literal de fracassar na vida, mas por qualquer erro comum. É exatamente isso o que chamamos de vitimização. É o fato de sempre colocar-se na posição de vítima, né, das situações e das pessoas e nunca como alguém responsável por aquilo que acontece na sua vida. Olha que legal, né? Segura essa, ó. Esse comportamento é negativo, muito negativo, pois o indivíduo que se vitimiza assume uma postura de coitadinho, eu vou dizer, tá? De sempre que as pessoas têm que ter dó, tem sempre pensamentos e age de forma negativa, jamais assume seus erros e nem assume que precisa melhorar de qualquer forma que seja, tá? Também o que é ruim é porque ao invés de ver oportunidades nas dificuldades, ele enxerga, sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? Enxerga sempre o copo meio vazio ou até vazio por completo e tende a culpar repetidamente os outros por tudo de ruim que acontece ao seu redor ou a si próprio, no âmbito pessoal, profissional, enfim, tá? E olha o que eu digo, né, do copo cheio ou copo vazio, ou se fazer de vítimas, né? Eu teria todos os fatos para poder usar isso, todas as desculpas e tudo mais. Então eu posso falar sobre isso com uma certa garantia de que é o pior caminho a seguirmos, tá? E eu diria assim que um reflexo disso tudo, como um reflexo disso, né? As pessoas se... Sempre que alguém se considera vítima de alguma coisa, né? Não consegue construir um relacionamento positivo em nenhuma área da vida. E uma área da vida, eu diria assim, uma vez mesmo que as situações onde ela está errada, essa pessoa está errada, tende a querer inverter a situação e culpar os outros por suas falhas, problemas, dificuldades, falta de competência. Olha só. Então, ao invés de aprender o que não sabe, a pessoa culpa outra pessoa pelo que aconteceu. É uma fase muito delicada. Eu diria que assim, esse problema de vitimização é uma leitura que a gente faz das pessoas que simplesmente não querem melhorar e não querem sair do buraco que elas mesmas estão cavando. E sempre pensando no o reverso da situação, a gente olha para o outro. Lembra do jardim do vizinho sempre mais verde? A gente tem que olhar para a gente. Quantas vezes você já se vitimizou por alguma coisa que seja, tentando explicar ou simplesmente tirar a culpa de cima dos seus ombros? Essas atitudes nocivas denotam que o indivíduo, no frigir dos ovos, né, a gente diz sempre, é carente, né? Não tem nenhuma forma de melhorar a inteligência emocional, uma baixa estima gigante, né? Disse baixa autoestima gigante, e eu cavando cada vez mais o seu próprio buraco, né? Por meio do sentimento de pena, enfim, né? Quer simplesmente atrair atenção,
carinho de outras pessoas, ou se é no ambiente profissional, simplesmente tirar do próprio ombro aquilo que é incapaz de fazer, ou simplesmente aquilo que fez errado, pior, né? Aquilo que fez errado e que simplesmente não deveria ter feito, enfim, tá? Entendam. E olha só, o reverso disso tudo, né? Eu quero definir de repente o que é vitimização, o que não é vitimização, pelo menos no meu conceito, né? No meu modo de ver. Pois quando a gente vê o que é e o que não é, a gente tem a clareza da situação toda. E é muito importante que a gente tenha isso muito claro na nossa cabeça, né? Enquanto a gente pensa, que a gente prepare o nosso cérebro para a gente saber o que é essa situação de vitimização, para a gente ter certeza de que isso é uma barreira, isso é um obstáculo no processo de superação de qualquer coisa que seja, e que principalmente isso vai te deixar cada vez mais dentro do buraco que você mesmo está cavando, como eu sempre digo. Então a gente tem que sair disso. A superação é simplesmente passar pelas barreiras. E a gente usa atalhos. Tá? Hoje a gente fala sobre barreiras, mas a gente sempre tem atalhos e barreiras para qualquer superação, para o poder da superação, porque a superação de um problema é um poder, eu digo. Né? Então olha só, no meu ponto de vista, o que não é vitimização é quando o fato de assumir e procurar de uma forma honesta consigo mesmo resolver qualquer tipo de problema, do mais básico ao mais complexo, de uma forma íntegra, tá? Consigo mesmo e com as outras pessoas principalmente. Então, dar o braço a torcer. Talvez dando o braço a torcer seja uma forma íntegra de você assumir o seu erro. E para não errar, você tem que aprender, você tem que estudar, tem que ter experiência, enfim. Algumas técnicas a gente tem aí para que a gente não cometa os mesmos erros de novo e de novo. Mas o que eu quero dizer com mais certeza e com mais e que você aceite isso é que o processo de vitimização vai te atrapalhar, e o que não é ser vítima do processo talvez seja assumir e procurar aí dessa forma mais íntegra e honesta como resolver qualquer tipo de problema, ao invés de achar um culpado. Tá? E resolver todos os problemas de uma forma pontual, justa, honesta, sem tentar achar um culpado para aquilo. Às vezes a gente até toca na ferida, né? A gente quer saber o que aconteceu. Eu faço muito isso. Às vezes eu procuro aqui alguma coisa que aconteceu de errado, tá? Entre as enfermeiras que me ajudam aqui, por exemplo. Não que elas façam muitas coisas erradas, mas quando alguma coisa acontece, eu quero saber quem foi, não para achar o culpado, colocar a culpa e castigar, mas simplesmente para que se atentem e aquilo não aconteça de novo. Esse é o processo da superação, sempre para cima, nunca para baixo, tá? No sentido de que se constrói tijolinho por tijolinho, mas esse processo todo tem que ser gradativamente mudado dentro da gente. Porque o jeito mais fácil é a gente se vitimizar por alguma coisa para tentar explicar ou pôr a culpa em outra pessoa. Tá? Pensa dessa forma, olha só, a gente chega lá. O segundo ponto importante que eu quero te mostrar hoje é quais são os sinais e efeitos da vitimização. Quando a pessoa sofre de vitimização, olha só, ninguém sofre de vitimização literalmente, mas quando a pessoa se vitimiza muito, ela passa por um estado sofrível, porque acaba a intenção de gerar aquela situação de coitadinho ou de dó das pessoas naquilo que ela faz. E eu diria até que no âmbito profissional, talvez ninguém tenha dó de você, então não tente se vitimizar, porque simplesmente você pode perder o emprego e é assim que as coisas acontecem. Nada de errado com isso, porque o mercado procura quem é melhor, quem é bom, e não quem é vítima o tempo todo, tá? Então, quando essa pessoa sofre, né, de vitimização ou passa por esse processo, de maneira alguma consegue compreender que é ela, não os outros, mas ela é a protagonista, a principal personagem daquela história, do que está acontecendo, daquele fato, e que é a responsável
por tudo de bom ou de ruim que acontece na sua vida. Então olha só, a gente está discutindo que vitimização pode ser o que acontece de ruim na sua vida, mas pode ser o que acontece, o que não acontece de bom. E você é o responsável por isso. É a forma de você encarar a situação, é a forma de você entender como tudo isso se desenvolve e potencializar cada resultado, não se fazendo de coitado, não pondo a culpa em cima dos outros, não tentando explicar uma situação ruim como não culpa sua. Segura essa aí, tá? A pessoa tem que ter essa consciência, né? A gente tem que ter essa consciência, porque é essencial para vencermos nossos medos, tá? E crenças limitantes. Crenças limitantes, a gente fala não sobre o fato religioso de tudo, mas crenças limitantes é aquilo que a gente crê, que a gente acredita e que nos limita de seguir em frente ou de pensar de uma forma diferente, tá? Identificar até e eliminar todas as nossas dificuldades e aprender a crescer com os nossos erros, com as nossas falhas. Afinal, a gente não é perfeito. Então, tudo o que acontece de errado na nossa vida, tudo que a gente sofre, ou toda situação que a gente não tem bem definida, que isso sirva pelo menos de aprendizado e não para que você se vitimize e simplesmente alguém tenha dó de você, passe a mão na sua cabeça e tudo certo. Porque talvez quando você, né, na infância, isso até esteja certo, mas não é mais, né? Depois que a gente cresce, passa aí da adolescência, as responsabilidades aumentam. Eu falo muito isso para minha filha, sabe? Depois que ela fez 15 anos, as coisas começam a inverter. Eu sempre digo a ela. Então, já passou aquela fase de a gente dar bronca e falar tudo que ela tem que fazer. A gente já começa a colocar algumas coisas que ela tem que perceber o que ela precisa fazer e as responsabilidades começam a aumentar. E esse ano ela faz 18 anos e eu sempre continuo fazendo esperar assim, olha, já não me cabe mais te limitar ou dizer o que você tem que fazer ou não fazer. As escolhas são suas. Só toma cuidado para não ser vítima da sua própria escolha e ficar se vitimizando a vida toda para tentar explicar essa situação. As escolhas são suas. Tá? Então, não se faça de vítima, não se vitimize, siga em frente no processo de superação. Tá? E diria mais ainda. O terceiro ponto importante que eu diria, né, dos três, é o que eu quero que você entenda. Por que eu falo sobre isso aí com tanta certeza e por que eu tenho tanta firmeza quando falo dos problemas, né, dos empecilhos, dos obstáculos que nos impedem a superar os problemas? Porque eu já tive problemas sérios. Se eu falo às vezes sobre felicidade, é porque eu já me senti e já fui infeliz um tempo, por falta de segurança, por falta de saber o que seria do meu futuro na época do acidente. Então, por isso, pela real situação que eu já vivi e que eu já passei, hoje eu posso não ensinar só, mas eu posso alertar pessoas sobre como superar qualquer tipo de problema. E eu costumo dizer, sejam eles grandes ou pequenos, e não cabe a mim dizer se é grande ou pequeno, porque perto do meu pescoço quebrado, para mim, qualquer outro tipo de problema pode ser pequeno, parece muito fácil de resolver. Mas e para você? O que é um problema grande? O que é um problema pequeno? Dificuldade de dinheiro, problema no banco, unha encravada, cada um tem o seu problema a ser superado. Cada um tem que se superar todos os dias. O que te tira da cama todo dia pela manhã? O despertador? Aquele barulho do despertador que você tem que correr para desligar, para não acordar a casa toda? Não pode ser só isso. O que te tira da cama todos os dias pela manhã tem que ser o poder e a necessidade e a oportunidade de superar qualquer problema e de se superar a cada dia. Lembra de matar um leão por dia? Se superando cada dia, você desenvolve com mais garra, com mais firmeza e com mais paixão aquilo que você faz.
E o processo todo depende disso. Você só vai ser bem-sucedido se você se apaixonar pelo processo, se apaixonar por aquilo que você faz. Por isso que você tem que escolher com muita clareza aquilo que você quer fazer para o resto da vida. E se a gente faz o que a gente gosta, a gente consegue não se vitimizar, não ser a vítima e começar a ser a solução para outras pessoas. E eu te falo isso, né? O exemplo maior disso sou eu agora. Eu sempre treinei pessoas, né, da parte física e a realizarem os seus desejos, eu diria, os seus objetivos, qualidade de vida, saúde e tudo mais. Hoje eu não tenho mais o corpo, eu tenho o meu corpo ainda, né? Mas eu vivo preso dentro do meu corpo. E viver preso dentro de mim mesmo. Voltei. Não, eu que travei aqui, acho. Mas tudo bem. Então, voltando, né, ao assunto. A gente faz sempre assim, a gente vê a melhor situação, né, na pior delas. Se eu usasse a pior situação que eu tive, que foi o acidente que me deixou tetraplégico, eu quebrei o pescoço, eu tinha todos os motivos para me vitimizar o resto da vida e usar isso como uma explicação pela qual eu não quero me desenvolver, eu não quero me ajudar, não quero que ninguém ajude e eu quero ficar sendo o coitado para o resto da vida. E essa vitimização impede o crescimento de qualquer pessoa. Entende dessa forma? Atrapalha o processo de superação. E se hoje eu sou um exemplo de superação, eu posso te falar que é porque eu não me vitimizei o tempo todo e todas as oportunidades que eu tive para ser só a vítima, o coitadinho da história. Por mais que as pessoas ainda olhem para mim por aí na cadeira de rodas e às vezes chegam perto, põem a mão na minha cabeça, coitado, porque tá desse jeito. E a gente para e fala assim, ei, ainda sou a mesma pessoa, só não consigo mais andar. Mas eu ainda sou a mesma pessoa de antes do acidente e vou continuar sendo sempre a mesma pessoa. Cada vez melhor. Essa é a minha superação. Esse é o meu processo de superação. E foi daí que eu criei esse método todo que eu quero te ensinar no dia 2 de julho, às 8 da noite. Vamos lá, gente. Ó, gatilho mental da participação. Escreve aí. Que dia que vai ser a nossa Masterclass? Bota lá, acabei de falar, hein? Já ajudei. Escreve aí pra mim. O dia e a hora da nossa Masterclass de superação. Onde eu vou te ensinar todos os detalhes e vou te falar sobre o método que a gente precisa usar para superar qualquer tipo de problema, para superar os seus problemas. É isso aí, ó, vai lá. Gatilho mental da participação. Gente, olha só, quando você fizer um comentário aí, tira uma foto, faz um print da tela e põe lá no seu stories e me marca. Você pode também mandar as perguntas que tiver por lá ou por aqui. No final eu vou tentar responder algumas perguntas. Mas olha só, o que eu quero que você entenda agora é que se eu falo de superação e se eu ensino pessoas comuns a superarem os seus problemas, sejam eles grandes ou pequenos, tá? Esse é o objetivo que eu quero te levar, tá? É o caminho, é o combustível que eu vou te dar para que você realmente supere os seus problemas. E todos nós temos algo a ser superado, a ser melhorado. Pensa dessa forma, o que eu preciso melhorar? Lembra do efeito dominó que eu estava dizendo esses dias? Quando a gente enfileira aquele monte de dominó, aí derruba um lá na ponta e vão caindo todos até o último lá do nosso jogo, da nossa brincadeira quando a gente era pequeno. E é o que acontece com a gente. Às vezes a gente não supera pequenos problemas lá atrás e que acabam acarretando em problemas maiores agora, te atrapalhando, te deixando longe do objetivo final, que é superar qualquer problema. É isso aí, ó. Tira um print da tela e me marca lá no Stories. Pode perguntar por lá também, então me manda pelo inbox. Aí, legal ver o pessoal chegando agora aí também. Então é isso, gente. O processo de superação é baseado nisso também. Então não se faça de coitado, não se vitimize.
por mais vítima que você possa ser. Tá? Eu sei que tem aqui já na nossa live de hoje alguém que também é cadeirante, que também é lesado medular, e eu não diria que a lesão medular é o pior de todos os problemas. Tem muita doença por aí, olha o que a gente está passando hoje no mundo, essa pandemia, né, do Covid. Então as pessoas, quando passam por problemas, elas tendem a se vitimizar e dessa forma não crescerem mais, serem os coitadinhos da situação. A superação faz parte do crescimento interno e pessoal de cada um. E quando a gente fala dessa forma, é uma forma construtiva e séria, muito séria, para a gente poder não cavar mais fundo o nosso buraco cada vez. A gente sair do buraco, a gente começar a florescer. E a gente chega de um ponto tão importante da nossa existência, que é onde eu estou agora. Que mesmo com todos os problemas e todas as oportunidades que eu tinha para me vitimizar da situação e me encostar no meu acidente para o resto da vida, poxa, eu quebrei o pescoço, não consigo fazer mais nada. Não, eu me superei, eu passei por isso, e é por isso que eu falo hoje com tanta autoridade desse assunto e que eu ensino pessoas a superarem os seus problemas, porque eu superei isso, eu passei por essa fase. E hoje eu ainda vivo preso dentro do meu corpo, o meu problema não é reversível, mas eu posso influenciar positivamente na vida de qualquer pessoa e ajudar pessoas comuns como vocês a resolverem os seus problemas. Quem estava na live de ontem viu, né, a conversa com a Cacá, que é outra inspiração aí de luta e garra. Né? Eu vou depois colocar lá, quem tiver no canal do Telegram, adiciona lá. @superando qualquer problema no Telegram. Lá a gente consegue conversar por mais direto, né? Ou por e-mail, aqui na minha bio do Instagram tem um link onde você pode se inscrever para a Masterclass de Superação do dia 2 de julho, às 8 da noite. Então é isso, gente. Olha só, usando o meu próprio exemplo e falando sobre tudo isso que eu passei, como eu encaro e como eu posso te ajudar a superar qualquer problema que seja, ou ainda posso fazer você ver vertentes positivas naquilo o que não é tão positivo, o que parece não ser tão positivo. E para isso ficar ainda mais claro, eu quero te explicar, te exemplificar de repente, né? Eu explicar o jeito errado de que algumas pessoas fazem, alguns erros que até mesmo você pode perceber agora que comete. Escuta essa, ó. Pega um papel aí e anota, ou então anota no telefone, sei lá. Ficar se vitimizando o tempo todo não é uma forma de superar qualquer problema. Isso vai te afastar da superação. Por isso que eu digo que é um obstáculo. Se vitimizar o tempo todo é uma forma de se manter na zona de conforto. Nada de errado com zona de conforto, mas eu sempre digo que na nossa zona de conforto a mágica da vida não acontece. A mágica de tudo está fora da nossa zona de conforto. Tá? E não buscar algo melhor para si próprio, te deixando muito mais longe de finalizar o processo de superação pessoal, né? Ou qualquer problema que você possa ter. E quando eu digo que se acomodar, zona de conforto, não querer melhorar, nada de errado com quem fica com isso, com quem se vitimiza, mas está perdendo uma grande oportunidade da vida. A oportunidade de se melhorar a cada vez, superando aquilo. E eu digo mais, do mesmo jeito que eu inspiro pessoas a superarem problemas hoje, eu também sou pai. E quem é pai ou mãe aí vai me entender. E sabe que não tem nada melhor do que quando a gente chega em casa e vê que o nosso exemplo está sendo refletido lá nos filhos e que eles também querem ser superadores de problemas, ou que eles vão ter condições de superar e ir à frente em qualquer problema, baseado naquilo que você faz. Quem não tem filho, tem os pais. E eu hoje falo pelos dois lados, porque esse processo todo não é só bom e eficiente para mim, mas eu posso ver a minha filha e principalmente, eu diria, os meus pais, a minha mãe que fez tanta força nesse processo de remoção, né, de Singapura, quando eu vim de Singapura para o Brasil,
E o trabalho, o esforço todo que ela fez não foi em vão. Tá? Então esse processo de superação, quando eu me supero e melhoro tudo aquilo que eu tenho que enfrentar, reflete nela essa visão materna, né? De ver que tudo isso não foi em vão, né? Porque se eu ficasse cavando cada vez mais o meu buraco, eu estaria cada vez mais no fundo do poço e deixando essas pessoas todas tristes também. Tá? Em contrapartida a tudo isso, o jeito certo, né, o melhor jeito de superação de qualquer problema é começar a prestar atenção nisso, nesse processo de vitimização e jamais, né, se fazer de vítima de qualquer situação que seja. Pensa nisso, ó. Tudo que acontece na nossa vida, visual ou não, a gente toma uma decisão. E essa decisão, às vezes, pode ser uma reclamação, e o pior, se a reclamação estiver de vítima. Ah, não, mais blá blá blá. Muda essa frequência, porque esse é o primeiro passo que você tem que dar. Introspectar. E eu vou te dar um exemplo prático disso já já. Como é que a gente treina o nosso cérebro para isso. Tá? Então eu diria que assim, mais a fundo disso, né? O problema a ser superado sempre vai ficar mais fácil quando a gente identifica tudo aquilo que deve ser resolvido primeiro, tá? E é preciso não só perceber o que está acontecendo, mas sim identificar cada fato pontualmente e fugir de fazer o papel de vítima em qualquer situação que seja. Entender que isso vai te atrapalhar cada vez mais no processo de superação de qualquer problema ou no seu processo de evolução pessoal. Olha que interessante, ah? E quando você não se faz de vítima, você treina o seu cérebro para procurar novas soluções antes de tentar achar um culpado para aquilo. Que não seja você pelos problemas que estão acontecendo, ou que já aconteceram, ou que podem acontecer. Você vai definitivamente solucionar o problema superando qualquer situação. Esse é o poder da superação que eu sempre digo. A gente treina o nosso cérebro a superar o problema e a resolver cada problema, ao invés de nos fazer de vítima. Porque é isso que a gente faz a vida toda, que alguns fazem a vida toda. A gente treina, você talvez seja um desses ou não, mas você treinou a vida toda a ser uma vítima da situação. Ah, isso aconteceu porque ele blá blá. Isso aconteceu, mas não foi culpa minha. Aconteceu porque... Gente, vamos parar de se vitimizar por qualquer situação que seja. Vamos treinar o nosso cérebro a potencializar o poder de resolução dos problemas. Tá? E quem quiser resolver os problemas e não souber como, me manda um inbox lá. Porque eu vou te mostrar que a necessidade, geralmente, de resolver o problema, nos supera. E eu já resolvi um monte de coisa, inventei um monte de coisa, que até digo que às vezes eu brinco que eu deveria ter feito engenharia, porque o que eu já resolvi de problemas aqui, ao invés de ficar me vitimizando e me fazendo de coitadinho o tempo todo, me chama no inbox que a gente conversa. Ou a gente pode montar uma live, mandem as perguntas. Isso é legal, tá? Então olha só, eu vou te dar uma dica prática sobre isso, tá? É por isso que eu estou fazendo essa live e a gente está aquecendo junto para nessas 2 semanas, né, de preparação para a Masterclass da superação. Tá? Gatilho mental da participação de novo. Que dia que é a nossa Masterclass de superação? Dia e hora. Manda aí. Olha a Jana aí, ó. Manda aí, que dia vai ser a nossa Masterclass? Dia e hora. Vai escrevendo aí então, gente. Olha só. Isso aí. Tudo bem? Então olha só, gente. Como a gente passa a vida toda treinando, às vezes, o nosso cérebro a ser vítima da situação, é isso aí, ó. Bacana. Gatilho mental da participação. As pessoas passam, algumas pessoas, né, talvez até a gente, ou você se enquadre nessa agora,
E tudo bem, nada de errado com isso, tá? Você não precisa dizer para as outras pessoas que isso está acontecendo, mas é muito importante que você olhe para dentro agora, para você, e pense dessa forma. Quanto tempo da nossa vida a gente passou treinando o nosso cérebro, a nossa mente, para sermos o coitado da situação, para sermos vítima da situação, para nos vitimizarmos de qualquer situação, simplesmente para explicar o porquê a gente não quer fazer aquilo, ou porque aquilo de ruim aconteceu, ou enfim, para culpar outra pessoa disso tudo. Então é hora da gente reverter isso. E a gente precisa treinar o nosso cérebro a pensar de uma forma mais aguçada, de uma forma melhor. E a melhor forma é buscar uma solução antes de se fazer de coitado e de achar que aquilo não pode resolver. Gente, solução. O problema é sempre a solução. Então, se você passa por algum problema agora e que te impede de chegar lá no fim do túnel, de ver a luz, de chegar naquela luz do fim do túnel que você já vê, não se vitimize. Procure por soluções. E olha só, a dica prática que eu quero te dar agora é a seguinte, ó. Você vai pegar, lembra do caderno de ontem, ou de anteontem, do elástico? Todas as vezes que você reclamasse, puxava o elástico no braço para treinar o seu cérebro a não reclamar mais. Por causa de uma punição ou de uma dor, sei lá. Mas agora eu quero treinar o seu cérebro a não se vitimizar mais e procurar por soluções. Então você vai pegar um papel ou um caderno, tá? Pessoal também, você não precisa mostrar isso para ninguém. Mas você precisa ter muita integridade consigo mesmo agora. Precisa ter muita verdade nisso. Porque o processo de superação é esse. Se você mentir para você mesmo e ficar na sua zona de conforto, nada acontece. Tá? Então pensa comigo, ó. Pega lá o teu papel ou o teu caderno, onde você marca quantas vezes reclamou por dia. E vai escrever. Voltei. É isso aí. Hashtag superar transforma. Então, gente, olha só. Todas as vezes que você pensar, fizer ou achar que está se vitimizando por qualquer coisa que seja, em qualquer situação, em qualquer hora que seja, você vai anotar isso no papel. Tá? Seja sincero, seja íntegra com você mesmo. Quando você escreve no papel aquele motivo ou a razão, uma palavra ou uma frase pela qual você está se vitimizando, logo na frente você vai escrever que tipo de situação foi essa, o motivo, tá? E depois na frente de novo vai colocar uma solução plausível para aquele problema, tá? Então, por exemplo, se eu vou usar o meu problema aqui, se eu me vitimizar porque eu tenho meu pescoço quebrado e não consigo fazer tal coisa, não consigo levantar da cama, não posso levantar da cama todo dia. Eu estou sendo a vítima da situação, né? Olha os espasmos, ó. Pode ser até os espasmos. Se eu tenho tanto espasmo que eu não consigo me controlar, então eu sou a vítima. Não posso fazer as coisas, não posso sair de casa porque sou a vítima. Eu vou anotar no papel. Os espasmos me fazem de vítima. Ao invés de reclamar e se vitimizar, procure a solução. Escreva lá, o problema é o espasmo. Solução para aquilo. Eu vou, talvez, né, eu faça isso, tenha que me prender melhor na cadeira quando eu esteja com mais espasmo, ou talvez eu tenha que tomar mais remédio para espasmo, talvez eu tenha que fazer mais massagem, mais fisioterapia, me alongar mais, mas reclamar e me vitimizar por qualquer motivo que seja, não é uma opção. Eu quero treinar o meu cérebro agora, e isso funciona, gente, eu faço isso. Pessoas fazem isso já, porque eu já ensinei. Tá? Então, olha só, eu quero que você faça agora. Coloca no papel, todas as vezes que você se vitimizar por qualquer coisa que seja. E tudo bem, tudo certo com isso. Nada de errado, porque talvez você tenha passado a vida toda ou um bom tempo se vitimizando por qualquer coisa que seja. E o que eu quero que você treine agora é o seu cérebro a procurar soluções plausíveis, efetivas e não
se vitimizar daquilo ter acontecido ou por estar nessa situação. Faz sentido isso para você? Se fizer sentido, manda um dedão aí, ó. Manda um dedão. Gente, me mandem perguntas pelo inbox. Faz um print da tela aí, ó. Posta lá no stories de vocês, me marca, porque dessa forma eu posso entender se isso está sendo efetivo ou não. Tá? Me mandem sugestões de temas. Pode ser por e-mail aqui pelo inbox do Instagram, pelos comentários, sinal de fumaça, me manda carta. Qualquer forma, gente. Mas eu quero que você entenda que a superação de qualquer problema é viável, é visível e é possível. Você não precisa ter um pescoço quebrado como o meu para ter um problema real, para ter um problema sério. O que você não pode fazer é se vitimizar, porque esse é um obstáculo grande no processo de superação. Eu não canso de falar isso. Tá? Identifique os problemas. Ache quais são. Superá-los depende disso. Tá? Esse é o primeiro pilar da construção. E eu vou falar muito mais sobre isso no dia 2 de julho, às 8 horas da noite, na nossa Masterclass de superação. Eu preparei um conteúdo incrível para a gente falar sobre isso lá e tem muito mais depois disso também. Então, gente, olha só. Espero que o recado tenha sido dado, espero que você tenha entendido isso, tá? Hoje à noite eu tenho um convidado às 8 da noite, eu tenho, como eu te disse no começo, né? Todos os dias às 11 da manhã e às 8 da noite eu estou fazendo live para a gente aquecer para essa Masterclass. De manhã eu sempre falo sobre um atalho ou sobre um obstáculo para o que te ajuda e o que te impede nesse processo de superação. E à noite eu tenho convidados. E hoje à noite eu vou falar com um dos médicos que foi lá em Singapura, na Ásia, me buscar, para que foi um dos responsáveis para que eu chegasse vivo no Brasil. Tá? Então não percam, hoje às 8 da noite eu vou bater um papo com ele, Dr. Daniel. Imperdível, gente, imperdível. Como foi o papo de ontem também. Tá? Então vamos lá, a gente tem um tempinho ainda. Perguntas da Jéssica. Olha a Jéssica, doutora, aí, ó. Você acredita que a pessoa que se vitimiza ainda não identificou que o problema vem dela e da superação, de dentro para fora? Como você tem ensinado? Exatamente, eu acho assim que não é falta de capacidade esse poder da vitimização, tá? É um poder negativo que a gente tem, ou que atua na gente, né? Olha só, espasmo de novo. Hoje tá difícil. Mas olha só, a gente supera isso também. Eu diria que o processo da vitimização é desencadeado a mesma proporção que você treina o seu cérebro para isso. Então, quando a gente é criança, a gente sempre inventa desculpa para alguma coisa. Vitimização, a gente faz se faz de coitado às vezes para sair de situações difíceis. Então a gente começa a treinar, preparar o nosso cérebro para escapar disso. Autodefesa, eu não diria que é só uma autodefesa, mas sim achar um outro culpado para aquilo. Eu vivo brigando aqui com as minhas enfermeiras, não brigando, de uma forma construtiva, claro. Mas quando alguma coisa de errado acontece, ou desperdício de material que seja, a gente eu sempre tento identificar quem foi. Não para achar um culpado e crucificar a coitada. Porque não foi culpa dela. Talvez outra coisa tenha acontecido. Mas identificar, como a gente falou da outra vez, identificar o problema e solucioná-lo, superação daquilo, te faz não repetir o mesmo problema daí para frente. E essa superação é muito importante. Esse aprendizado que a gente leva. Então, esse processo que eu estou te dizendo agora é uma forma da gente não se vitimizar. Você tem que treinar o seu cérebro para não ser mais vítima do que está acontecendo. E não sendo vítima de alguma coisa ruim que possa ter acontecido, você se prepara para que o seu cérebro, ao invés de procurar ser o coitadinho, ser a vítima da situação, ou achar um culpado para aquilo, procurar por soluções. Porque
Porque o que já passou, já foi. Tá? É a palavra dita, a pedra é tirada, não é assim? A situação perdida, o tempo perdido. Isso já foi. O que a gente vai fazer com isso daqui para frente? Esse é o ponto fundamental. Então, treine a sua mente, o seu cérebro, a procurar por soluções e não procurar por culpados. E não se sinta culpado de qualquer coisa que seja, por pior que seja, a gente tem que tirar um aprendizado disso, né? A gente tem que ver o ponto positivo, não importa o quão negativo tenha sido cada situação. É ou não é? Quem gostou, manda um dedão aí. Perguntas, gente, tem mais aí? Você achou mais alguma? Não, tem comentário. Perguntas, gente, a gente tem mais uns minutinhos. Legal, Jéssica, muito bom. Perguntas? Agora é a hora, deixa eu ver, salvou alguma aí ou não? Não, tô. Deixa eu ver se a gente tem aqui, não é ó. pergunta, só depoimento. É isso aí, legal, né? O pessoal que me dá incentivo aí. Realmente, aquela live que eu fiz com o Érico foi realmente de tirar a respiração, né, de quem procura por problemas aí. A gente tem que procurar por soluções. Sempre assim. Gente, era esse o recado então. Última chance então, faz um print da tela agora aí, ó. Fala que você tem físio. A gente tá no horário, no limite das coisas. Eu tenho físio já já também. Né? A minha rotina diária é um pouco diferente aí. Não me fazendo de vítima de jeito nenhum. São coisas que me deixam bem, que me fazem bem e que me fazem superar cada fase, cada processo, cada fase baixa da vida, enfim. Esse seria um próximo assunto também. Gente, me mandem aí assuntos que vocês gostariam de ouvir, de repente. Ou me perguntem, eu não tenho problema. Eu falo abertamente sobre todos os problemas. Quem tiver alguma pergunta aí sobre mim, né, sobre o que aconteceu, sobre como eu vivo, como eu faço. Ana, muito bom. Que bom, fico feliz. Gente, é isso então, olha só. Mais uma vez eu queria convidar todos vocês a fazerem inscrição lá na minha bio, no link, para a Masterclass de Superação no dia 2 de julho, às 20 horas. Onde eu vou te contar, né, passo a passo, e vou te falar mais sobre esse processo de superação todo, como a gente faz para superar, né, pessoas comuns superarem os seus problemas. Mais alguma pergunta por aí? Tem uma que selecionou? Gatilho mental da participação, gente. Vamos lá. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui agora. Um grande beijo a todos, um grande abraço. Não esquece, hein? Hoje à noite eu vou falar com um dos médicos que foi lá na Ásia me buscar, em Singapura me buscar. E os caras fizeram o impossível, meu. Esse cara fez o impossível porque eu cheguei vivo no Brasil. E foi assim que aconteceu. E tem, segundo ele, ainda tem histórias que nem eu sei. Então vai ser um papo, no mínimo, divertido aí sobre superação. Superação. Como é que a gente faz para superar aquilo que às vezes a gente acha que não tem condições. E eu digo mais, cada um tem condição de superar o que quiser superar. Gente, um grande abraço a todos, sorte e sucesso sempre. Até mais, até a noite.